Lucas, capítulo 9, verso 62. Eu vou fazer na versão NVI, tá bom? Talvez alguém tenha uma versão diferente da minha, mas a palavra é a mesma. Obrigada, irmão. Diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Espírito Santo do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Por isso eu te convido para discernir este alimento para cada um de nós, na medida de que cada um precisa, Senhor. Nós contamos com o teu auxílio, Espírito Santo, para recebermos essa palavra na sua totalidade, e que esta palavra entre na nossa mente, desça ao nosso coração e provoque na nossa vida transformação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. O tema da palavra é: você está apto para o arado? O tema da palavra é uma pergunta. Então, eu quero provocar vocês a fazer uma análise durante a palavra, tentando responder essa pergunta. Eu estou apto para o arado? Porque enquanto eu for falando a palavra, eu vou falar sobre o que significa olhar para trás e vou falar também o que significa este arado que o Senhor está falando aqui nessa passagem. Amém? Então vamos lá, qual a pergunta que nós vamos ter que responder para nós mesmos no final? Eu estou apto para o arado? Amém? Ok. Então, nós vamos ver aqui que na palavra ela diz assim: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Primeiro eu quero falar, dar ênfase a esse olhar para trás. Será o que é que o Senhor estava querendo dizer aqui com esse olhar para trás? Não é? Então, o Senhor Jesus aqui, ele não estava falando aqui, talvez a gente possa pensar que o Senhor estava se referindo aqui à salvação, ou ele estava se referindo a aceitar Jesus. Não, eu penso que nessa passagem o Senhor está falando muito mais do que salvação. E não dizer como salvação ser uma coisa pequena, mas que o Senhor tem para nós coisas muito maiores do que a salvação. Ele tem uma proposta mediante essa salvação. Quando Ele nos chama, quando Ele nos convida a fazer parte dessa família, Ele tem para nós um propósito, Ele tem para nós uma missão. E quando Ele fala aqui do olhar para trás, Ele está dizendo aqui muito mais como aquele exemplo da mulher de Ló. Não é? Todos aqui conhecem a história de Ló, da mulher dele que virou estátua de sal. Então, nós vamos ver que aquela família, ela foi poupada pela graça e misericórdia do Senhor, não é verdade? Porque Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, e então aquela família foi informada pelo anjo do Senhor para se retirar daquele lugar, para que fosse salvo. Né? Mas aí, o que acontece? Quando eles saem de lá, eles não podem carregar nada, porque eles têm que sair de lá apressadamente. E houve uma instrução: vá e não olhes para trás. E aí nós vemos então que Ló vai embora com a sua esposa, com as suas filhas, e no caminho a mulher de Ló olha para trás. Então, quando ela olha para trás, ela sente saudade do quê? Do que ela deixou para trás. Ela está sentindo falta ou talvez até insegurança de acreditar que aquela palavra do Senhor era uma palavra que iria protegê-lo de toda e qualquer coisa. Então, quando ela tem essa dúvida, quando ela recorre ao passado, quando ela recorre ao que ela deixou para trás, ela se torna em uma estátua de sal. Então, nós vemos aqui que esse olhar para trás da mulher de Ló tirou a vida dela.
Mas se nós formos trazer isso para o nosso contexto de hoje, o que o Senhor vem falar conosco, nós podemos observar que o Senhor está nos chamando a atenção, que quando nós aceitamos a Jesus e nós olhamos para trás, nós não conseguimos estar plenamente no projeto que o Senhor separou para nós. Porque nós olhamos para o passado, olhando para o que nós deixamos lá, e muitas vezes com saudades do que nós deixamos lá. E muitas vezes duvidando da proposta que o Senhor tem feito para nós como filhos de Deus. Então, quando ele fala sobre esse olhar para trás e colocar a mão no arado, ele está dizendo assim, que quem coloca a mão no arado, quem aceita Jesus, não pode olhar para trás, porque não estará apto para me seguir, para continuar a minha missão, para ouvir a minha voz, para ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, amados, a proposta do Senhor para nós, quando nós o aceitamos, é uma proposta de salvação, mas também é uma proposta de ministério, é uma proposta de missão, é uma proposta de, como a Gilva falou aqui, de fazer parte do reino do Senhor, como um cidadão celestial, como um cidadão que tem parte nesse plano. Amém? O Senhor não quer simplesmente nos salvar e nos levar para o céu, mas Ele quer que nós façamos parte do reino do Senhor, cumprindo o nosso papel, o nosso chamado nesse reino. Amém? E aí então o Senhor vem nos alertando aqui nessa passagem, nós vamos continuar aqui nesse capítulo, ele vai nos alertando para algumas situações que nos fazem olhar para trás, que nos prendem no passado ou nos prende no mundo e que nos impede de sermos totalmente aquilo para o qual o Senhor nos planejou. Amém? E aí eu vou falar de 3 aspectos, tá? 3 aspectos, e a gente poderia falar de muitos outros, mas eu vou me atentar somente a 3 aspectos. 3 aspectos que nos impedem, que nos fazem olhar para trás e nos tornam inaptos para a obra do Senhor. Amém? E aí nós vamos ver que lá em Lucas 9, 57, somente a parte B, nós vamos ver que um certo homem faz uma afirmação a Jesus. Ele vai dizer assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Ora, esse homem provavelmente já tinha experimentado algo com Jesus e ele estava dizendo aqui: Senhor, eu te seguirei. E é interessante que quando Jesus vai rebater essa afirmação deste homem, o Senhor responde com uma outra afirmação, que está lá em Lucas 9, 58. Ele vai dizer assim: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Amados, essa foi uma resposta mediante alguém que estava querendo seguir a Jesus. Então nós vamos ver aqui que Jesus expõe uma realidade de um caminho onde fatalmente todos aqueles que escolhem, que decidem, terão que abrir mão. Que abrir mão do quê? Quando o Senhor fala que não tem um lugar certo para dormir, que não tem um lugar muitas vezes apropriado, ele está falando aqui: aquele que quer me seguir precisará fatalmente abrir mão do conforto. Amados, uma das coisas mais difíceis para o cristão é abrir mão do conforto. Porque, amados, uma coisa, para que nós possamos crescer espiritualmente, a gente precisa abrir mão do conforto. Não é verdade? Muitas vezes a gente não gosta de ler, mas a gente é forçado a ler.
Muitas vezes a gente não gosta de estudar, mas se nós quisermos isso, nós teremos que abrir mão do nosso tempo e a fazer a escolha do estudo. Então, nós vamos ver que abrir mão do conforto é uma das coisas que o homem e a mulher de Deus que deseja seguir ao Senhor, ele deverá fazer. Então, muitas vezes nós vamos abrir mão do lazer. Lazer é uma coisa lícita, amados? Sim, não é? Mas muitas vezes nós vamos ter que abrir mão desse lazer. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de horas de descanso. Nós vamos ter que abrir mão de coisas que gostamos. Vamos ter que abrir mão do nosso próprio eu, da nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa própria vontade e muitos têm ficado à beira do caminho por não conseguir abrir mão do conforto. Amados, quantas horas nós destinamos para a obra do Senhor? Quantas horas nós destinamos para nos aplicar a palavra do Senhor? Quantas horas nós destinamos para aplicar a adoração, ao louvor? Quanto tempo a gente gasta para nos relacionar intimamente com o Senhor? Porque aqui eu não estou falando nem do nosso momento diário, porque eu acredito que todo homem e mulher de Deus que aceita o Senhor e entende que esse relacionamento é um relacionamento diário, eu acredito que nós, por meio do Espírito Santo, nós estamos todo o tempo conectados com o Senhor. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa mais profunda. E aí, então, quando a gente vai vendo que o crescimento, seja ele físico ou seja espiritual, ele causa dor. Porque o crescimento implica em abandonar as coisas de crianças e assumir as responsabilidades de adulto. Não é verdade? Muitas vezes a gente vê as crianças falando assim, nossa, eu estou doida para inteirar os 18 anos. Coitadas, né? Oh, passa mais tempo aí, né? Aproveitando, né? Essa fase, porque com a maturidade vem a responsabilidade. E andar com o Senhor, seguir o Senhor, implica ter responsabilidade com o meu chamado, implica ter responsabilidade com aquele que me chamou. Amém? Depois lá em Lucas 9:59, nós vamos ver que Jesus é quem faz o convite. Então, no verso 57, a gente vê que é um homem que se oferece. Já no versículo 59, é o próprio Senhor Jesus que faz o convite. E ele vai dizer assim no verso 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Podemos perceber que este homem estava encontrando dificuldade de deixar os mortos. Não é? Ele estava encontrando dificuldade de deixar os mortos. Então, no primeiro, nós estamos vendo aqui a dificuldade de abrir mão do conforto. E agora, nesse versículo, nós vemos que essa pessoa ela estava tendo dificuldade de deixar os mortos. Mas, para nós, o que seria hoje deixar os mortos? De que Jesus está falando aqui? Muitos não conseguem se desligar do seu passado. Tem um certo ditado que diz assim, quem vive de passado é museu. Então, ninguém aqui é museu, né, amados? Então, muitas pessoas não conseguem se desligar do seu
passado. Vivem presos a ele, presos ao tipo de pensamento que tinha, presos ao tipo de comportamento. E o pior, a limitação do homem terreno. Amados, quando nós aceitamos a Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele nos fez em outra pessoa. Ele não pegou você e ajeitou. Não. Ele não só remodelou você. Ele fez de você uma outra pessoa, nascida do Espírito. Então, se eu nasci de novo, a minha história, ela não começa no dia que eu nasci fisicamente, mas ela começa a contar quando eu nasci espiritualmente. E quando eu nasci espiritualmente, a minha natureza, como agora eu sou uma outra pessoa, a minha natureza também é outra. Porque antes de aceitar a Jesus, a minha natureza era carnal. E agora que aceitei a Jesus, a minha natureza é espiritual. Então, antes eu andava de acordo com a minha alma, com o meu ego, com a minha vontade. Mas agora que aceitei a Jesus, o Senhor fala, agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, agora, para aqueles que querem seguir a Jesus, o Senhor Jesus está dizendo, eu te dei uma nova vida. Então, se Ele nos deu uma nova vida, então agora nós temos uma nova forma de pensar, nós temos uma nova forma de caminhar, nós temos uma nova forma de fazer as coisas. E essa forma deve estar alinhada com os princípios da palavra do Senhor. Mas muitos ainda ficam ligados ao passado e não conseguem romper com o seu passado, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com a sua possibilidade humana de realizar as coisas. Então, para essas pessoas que aceitaram a Jesus, mas ainda ficam ligadas ao seu passado, essas pessoas não estão aptas para serem tudo o que o Senhor tem planejado para elas. E aí nós vamos ver que quando Deus nos chama, Ele nos faz a proposta de largarmos tudo para sermos uma outra pessoa, com uma nova natureza e uma nova paternidade. Isso é muito importante, amados. Nós temos um pai. Não importa como foi o seu pai biológico, que experiência que você teve com o seu pai biológico. O seu pai espiritual, o seu pai celestial, ele é perfeito em todas as coisas. Muitas vezes nós vamos aconselhar pessoas, nós vamos fazer encontros, e nós vamos ver muitas pessoas presas emocionalmente no seu passado, com coisas que pessoas realizaram com elas, fizeram com elas. Mas o Senhor está dizendo, olha, rompi com isso por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa mais viver presa à dor do passado. Nós somos novas pessoas. E aí nós começamos a dar desculpas, porque eu não consigo assumir um ministério, porque eu não sei ler direito, ou porque eu não tive uma boa formação. Amados, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Tudo que você se dispor a fazer, o Espírito Santo vai te auxiliar para que você faça o seu melhor. O Senhor nos chamou para andar no sobrenatural do Senhor, para fazer as coisas que nós acreditamos. E isso é fé. Não importa em qual berço você nasceu, não importa qual foi a formação que você teve, não importa qual foi o seu passado. Hoje você é chamado filho de Deus. Todas as portas são abertas para aqueles que
creem. Você pode, talvez a palavra do Senhor tenha um chamado para você para ir às nações da terra. E você olha assim, como eu vou às nações da terra se eu mal sei falar o português? Por meio do Espírito Santo, você pode falar toda a língua que você se propor a aprender. Amados, nós precisamos entender isso para que nós possamos ser a melhor versão que o Senhor tem de nós. Será que hoje você é a melhor versão de Deus? Olha para você e responde isso para você. Você é a melhor versão de Deus? Então, quando Ele nos chama, Ele nos faz a proposta de largarmos tudo para sermos uma outra pessoa, com uma nova natureza e uma nova paternidade. Ele nos chama para sermos espirituais, guiados pelo Espírito Santo. Não somos mais aquele homem carnal, limitado e fracassado, mas muitos insistem em se justificar, apresentando o seu passado como desculpa, impedindo o desenvolvimento do seu potencial em Cristo Jesus. Amados, o ser humano é um ser que ama dar desculpas. Ama se justificar. Tanto é que nós que somos pais, quando nós vamos chamar a atenção dos nossos filhos, qual é a primeira coisa que ele fala? Mãe, mas foi por causa do... Mãe, mas foi porque... Sempre um mas. O ser humano tem um péssimo hábito de justificar as suas ações, justificar o não fazer, o não se posicionar, de se justificar por não fazer aquilo que foi chamado para fazer. Nós, como filhos de Deus, fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Nós somos chamados para fazer, assim como diz em Joel, milagres ainda muito maiores que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. Se a palavra do Senhor está falando que é isso que é verdade, é isso que é possível, é isso que é a nossa realidade como filhos de Deus. Não importa se quando você estava no mundo, quando você era velha criatura, você não conseguia realizar as coisas, você não conseguia ter êxito nos seus projetos, porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Todas as coisas que você vier a fazer e você acreditar que você pode com elas, você sempre terá bom êxito. Amém? Então, lá em 1 Coríntios está o que eu falei, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo para você? Então, nós vemos aqui que no primeira passagem ele vai dizer o quê? Que para estar apto para o arado, precisa de abrir mão do conforto. Segundo, precisa abrir mão do passado. E lá em Lucas 9:61, Jesus vai fazer um outro convite. Ele vai dizer assim: e ele ouve a seguinte resposta: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Aqui é outro ponto sensível, né? Porque uma das coisas mais preciosas para nós é a nossa família, não é? E aqui a gente vai ver que essa pessoa, ela fala assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixe que primeiro eu me despeça da minha família.
Muitas pessoas até querem seguir a Jesus, mas ainda estão ligadas a amizades do passado, apegadas à família, e ainda pensam que se abrir mão pode perdê-los. Amados, um dos exemplos mais fortes, mais marcantes que nós temos dentro do nosso ministério é da família do Paulo. Porque o testemunho do Paulo e da Adriana, ela se encaixa perfeitamente nessa passagem aqui, em abrir mão das amizades do passado, em abrir mão da família. E aqui, quando a gente fala de abrir mão, não significa desfazer, mas é que essas pessoas não vão te influenciar, porque quem te influencia na sua nova vida é a palavra do Senhor. Quem te influencia na nova vida é o Espírito Santo. Quem te influencia na nova vida são aqueles que te ensinam a palavra do Senhor. Porque muitas vezes os nossos pais, os nossos amigos do passado, eles estão influenciados pelo quê? Pelos ensinamentos do mundo. E por mais que nós amemos essas pessoas, nós não podemos mais deixar que essas pessoas nos influenciem, porque senão nós não estaremos aptos a seguir o Senhor Jesus. Abrir mão não significa abandoná-los, mas abrir mão da influência deles. Não conseguiria abrir mão de pessoas. Aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus está dizendo que as pessoas que não conseguem abrir mão da influência dessas pessoas, elas não se encontram aptas para o arado, para segui-lo. Porque, amados, quantas vezes você que é líder, você que está disposto a fazer a obra, quantas vezes que você teve que abrir mão da presença da sua família, da presença dos seus amigos, para poder fazer a vontade do Senhor? São muitas vezes. Mas só que há muitos que não conseguem fazer isso. Ainda estão presos a essas coisas. E às vezes a gente pensa assim, na maioria das vezes a gente pensa, se eu não ficar com os meus pais, se eu não ficar com os meus amigos, se eu não ficar com as pessoas que eu amo, eu vou perdê-las. Amados, o nosso testemunho diante do Senhor, ela atrai as pessoas. Se você ama verdadeiramente a sua família, se você ama verdadeiramente os seus amigos, dê testemunho para eles de quem é mais importante na sua vida. Os nossos filhos são muito importantes. O nosso cônjuge é muito importante. Os nossos pais são muito importantes. Mas nenhum deles podem estar acima da vontade de Deus para a nossa vida. Porque o dia que o Senhor Jesus falar para você, larga tudo, assim como nós vemos e nós ouvimos diversas vezes pregações sobre os patriarcas, quando a gente vê a história de Abraão, quando nós vemos a história de Moisés que vai para o deserto conduzindo o povo ali para sair ali do Egito, ser liberto do Egito, a gente acha tão interessante a história, a gente acha as histórias tão fervorosas, tão cheias de poder, mas ainda hoje a proposta é essa: larga a tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei, aonde há pessoas que precisam ser conquistadas, aonde há um lugar propício para treinamento. Amados, ninguém é treinado dentro do conforto da sua família. Me fala quem é que vai ser treinado se não estiver sendo confrontado com as suas
fraquezas, que não vai ser confrontado com aquilo que você precisa tomar decisão. Amados, cada um desses passos aqui que o Senhor está falando, que o Senhor Jesus está colocando, a questão do passado, a questão do conforto e a questão das pessoas, Ele está falando, olha, para me seguir, para andar nos meus passos, para fazer a minha vontade, para ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa de ter uma atitude. Você precisa de tomar uma decisão. E o seu conforto, e as pessoas, e o passado, não podem ter peso nessa decisão. Não podem ter peso nessa decisão. E como eu estava falando aqui, por isso que a gente fala muito, amados. Por que a gente fala? Não deixem os seus filhos brincando na hora da palavra. Por que quando eu deixo os meus filhos brincando na hora da palavra, eu estou dizendo, filho, a palavra não é tão importante, pode brincar. Quem é importante? Os nossos filhos precisam ver na nossa vida quem é importante. Porque eles vão crescer e eles vão ter que fazer as suas próprias escolhas. E muitas vezes eles vão fazer as suas próprias escolhas baseados naquilo que eles presenciaram na sua infância, na sua adolescência, até chegar à sua maturidade. E a mesma coisa são com os nossos familiares. Nas primeiras vezes que você disser, mãe, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso na igreja. Mãe, eu tenho uma responsabilidade com Deus. Ela vai ficar chateada. Ela pode até virar a cara para você, ficar algumas semanas sem falar com você. Mas no momento que ela for vendo o homem e a mulher de Deus que você está se tornando, o homem e a mulher de Deus, de testemunho, ela vai dizer, eu acho que ela está certa. E vai começar a perceber que a obra maravilhosa que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida, ela é perfeita e que ela precisa agora apoiar. E muito mais do que apoiar, ela fala assim, opa, vou passar para esse time também. Porque a gente influencia pelo testemunho. Porque se todas as vezes que nossos amigos, que os nossos parentes chegar num momento ou nos chamar para fazer algo que nos tira da nossa responsabilidade com Deus, se nós cedermos a essa pressão, porque é uma pressão, amados, os familiares nos pressionam, eles cobram. Se todas as vezes nós cedermos a essa pressão, nós vamos estar dizendo, vocês são mais importantes do que Deus. Não há nada mais importante do que Deus. É dolorido, não é? É dolorido isso. Mas, amados, a palavra do Senhor diz, lá em Lucas 14, 26, que se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o que é ser discípulo que não seja seguir o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, realizar obras ainda maiores do que Ele, do que ser discípulo do Senhor. O Senhor não nos chama somente para sermos salvos. O Senhor nos chama para colocar a mão no arado, para continuar a obra que Ele começou. E aí nós estamos vendo nesses dias que, louvado seja o Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida, Senhor, pela vida dos líderes levantados nessa igreja, de homens e mulheres que têm decidido se expor para crescer com Cristo. Amados, é fácil vir aqui e pregar a palavra do Senhor, se expor para todo mundo? Não é fácil, amados. Mas quando alguém que aceita Jesus,
se propõe a estudar, ela precisa de ter um passo de fé. Eu falo assim, eu nunca falei em público. Eu tenho muito problema, eu fico muito nervoso, mas eu vou em nome do Senhor. Porque eu vou para honrar o Senhor. Eu vou para glorificar o nome do Senhor. Eu fui chamado para isso. Então não tem outra coisa que eu possa fazer a não ser dar conta de fazer isso, amado. Não tem outra coisa que nós possamos dar conta de fazer a não ser pregar a palavra do Senhor, a não ser realizar a obra do Senhor, porque nós nascemos de novo para fazer isso. Mas o dia que eu nasci, eu imagino que eu fui marcado com o selo assim, você vai influenciar as crianças. Porque, amados, meu pai tentou me direcionar para outra profissão. Eu até tentei ir para outra profissão. Mas eu acabei indo para o lado do ensino. Eu amo o que eu faço, porque eu amo influenciar a vida dos meus alunos. E às vezes a gente pensa que não tem frutos, mas passam-se os anos e você encontra com aquelas pessoas que você teve em contato, que você ofereceu afeto, que você interferiu no emocional, que você tocou a alma daquela criança. Anos depois você encontra aquela criança e ela lembra do seu nome. E ela lembra de como você marcou a vida dela. E muitas decisões dela serão mudadas a partir da influência que eu tive sobre a vida delas. Nós fomos chamados, nós fomos nascidos de novo para servir ao Senhor. Tudo na obra do Senhor. Você pode olhar e escolher que o Espírito Santo vai te capacitar. Mas nós precisamos de decidir. Nós precisamos de fazer escolhas. Nós precisamos de tomar atitude de acordo com a nossa fé e de acordo com aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Quando nós vamos ver ali Moisés sendo chamado, levantado para ser o libertador do povo hebreu, nós vamos ver que a primeira coisa que Moisés faz ali é o quê? Dar desculpas. Amado, se Deus não permitiu que Moisés fosse assassinado pelos egípcios por um acaso, o Senhor ia permitir o faraó matar Moisés naquela época? Olha só como são as coisas, né? A gente não para pensar. Imagina que Moisés nem parou para pensar nisso. Todas as crianças da época dele, nascidas do sexo masculino, foram assassinados pelos soldados egípcios, mas ele sobreviveu. E você sobreviveu para quê? Você encontrou a Jesus para quê? Você recebeu o batismo no Espírito Santo para quê? Você nasceu agora do Espírito para quê? Só para ir morar no céu? Que isso já é coisa demais, né, gente? Só isso já estaria bom, mas não foi só para você ir morar no céu. Foi para que você pudesse fazer obras ainda maiores que o Senhor Jesus. Para ganhar e conquistar muito mais almas. Para povoar o céu e saquear o inferno. Nós fomos chamados para isso. Nós não podemos olhar para trás e usar as coisas do passado, usar as tentações das coisas que nós somos libertos. Amados, não cometemos o mesmo erro, o mesmo equívoco que o povo hebreu cometeu no deserto. Sempre reclamando, murmurando e sentindo saudade do Egito. Se você se identificou com um, com dois ou com todos os três. O importante é que você seja sincero com você mesmo. Que você olhe para você nesta noite e diga: Senhor,
eu ainda sou influenciado. Eu ainda me preocupo muito com o que os meus familiares vão pensar das decisões, das escolhas que eu fizer que não incluam eles temporariamente, porque tudo que nós fazemos para a obra do Senhor está incluindo a nossa família. Porque o Senhor nos tem uma promessa que os da nossa casa seriam salvos. Quando eu faço a obra do Senhor, o Senhor está cuidando dos meus. Ou ainda você está tão influenciado pelas amizades do passado, que você ainda não conseguiu romper com atitudes do passado, porque ainda continua influenciado pelos amigos do passado. Eu quero te dizer que se você quer se tornar apto para colocar a mão no arado, você precisará romper com estas questões, sem medo de perder essas pessoas. Porque se você perder algum dos seus amigos, é porque de fato eles nunca foram seus amigos. Sua família, você ganhará para Jesus, que é o nosso bem mais precioso. Então, nesta noite, cada um de nós precisamos de olhar para esses aspectos, olhar para esses pontos, sermos sinceros conosco mesmo e nos fazer essa pergunta: Senhor, eu estou apto? E se você ainda se vê preso em uma dessas questões, é porque ainda você não entendeu quem você é em Cristo Jesus. É porque você ainda não entendeu quão grande é o seu chamado e a obra que Deus tem para realizar por meio da sua vida. É porque você ainda não entendeu que você é uma nova criatura. Então, vejam que quando nascemos de novo, há algumas coisas que não cabem mais na nossa vida. E o Senhor não vai removê-las. Por quê, amados? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi e é perfeito. Tudo que o Senhor Jesus tinha para realizar na nossa vida, ele realizou no dia que ele foi crucificado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Porque quando ele fez isso, ele deu a todos aqueles que crerem nele o poder de serem feitos filhos de Deus. E sendo nós, recebendo o poder de sermos filhos de Deus, nós recebemos uma nova natureza. Por isso, nós não podemos aceitar vivermos como filhos de Deus, ainda apegados a essas questões. Seja corajoso. Rompa com estas questões e tome posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não desperdice o poder que ele concedeu a cada um de vocês. Porque esse poder ele concedeu para ser usado. E aí a gente vai ver sobre a parábola dos talentos e a gente vai ver o quê? Que o Senhor, ele concede a cada um de nós poder, talento, e para que esses talentos sejam multiplicados. E não para que eles sejam guardados, não para que eles sejam escondidos. Cada um de nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos talentos. Qual é o seu talento? Por que você ainda tem medo de colocar em prática os talentos que o Senhor colocou na sua mão? Porque o Senhor Jesus, ele trocou de lugar conosco. Então nós precisamos de entender isso, amados. Se pela fé você entender que aquela pessoa que aceitou Jesus não existe mais, e que você trocou de lugar com o Senhor, você vai entender que o passado não tem mais poder sobre a sua vida. Você vai entender que as pessoas que faziam parte do seu passado não têm mais poder sobre a sua vida, porque agora quem tem poder sobre a sua vida é o Senhor. Amém? Vamos lá.
Então, cabe a nós tomar a decisão de não aceitá-las mais, ou de não permitir que nos influenciem, reconhecendo que fazem parte da velha natureza e que não nos ajudará na nossa nova caminhada. Muito pelo contrário, nos impedirão de crescer e desenvolver em Cristo Jesus. Então, concluindo, o que nós aprendemos hoje? Para que possamos estar aptos para pôr a mão no arado, precisamos estar dispostos a abrir mão do conforto, do passado e das pessoas. Então, qual é a nossa resposta à pergunta feita anteriormente? Você está apto para o arado? Não me responda, responda para você. Se sim, parabéns, Deus já está fazendo de você sua melhor versão. Se a resposta é não, tome a decisão hoje ainda de abandonar o que te impede de seguir o Senhor plenamente e se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois já alcançaram a maturidade. Pois vocês não receberam um espírito, isso está lá em Romanos 8, 14 e 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então, aqueles que compreenderam, que entenderam que são filhos de Deus, que receberam uma nova natureza e se deixam ser guiados pelo Espírito Santo, esses são aqueles que já alcançaram a maturidade e por isso podem exercer plenamente o ministério para o qual foram chamados. E lá em Apocalipse 21, 5, e eu vou encerrar minha palavra com esse versículo, diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor te fez de novo. Confie então somente nesta palavra e tome posse em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor, o Senhor não nos convidou apenas para irmos morar no céu contigo. O Senhor nos convidou para fazermos parte de uma obra grandiosa sobre a face desta terra. A obra de manifestarmos como filhos do Deus Altíssimo. Assim como o Senhor Jesus se manifestou sobre a face da terra, pregando as boas novas e curando todos aqueles que ele encontrava pelo caminho. O Senhor também nos fez nascer de novo, pelo poder que há em Jesus Cristo, e nos fez teus filhos, para que nós também possamos pregar as boas novas do Senhor. Para que nós também possamos, por meio da palavra liberada pelo poder do nome de Jesus, curar os enfermos, libertar os cativos e pisar sobre toda a hoste maligna do inferno que intenta contra nós. Pai, o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu autoridade. Que cada um de nós aqui neste lugar tenhamos a consciência disso e tenhamos a coragem de tomar a decisão de romper de uma vez por todas com a nossa velha natureza.
com o nosso homem carnal, para que de fato nós possamos nos comportar, que nós possamos viver de acordo com o homem espiritual que o Senhor criou. Pai, que nós possamos ser a sua imagem e a sua semelhança, resplandecendo a glória do Senhor sobre esta terra, até que o Senhor venha de novo buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém?